Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Mateus 21, um esboço, um resuminho rápido, que vocês sabem que é quase impossível a tia Márcia conseguir, né? Resuminho rápido, lembrando que é tudo Mateus, só lembrando que ele chora por Jerusalém, chegando em Jerusalém para a entrada triunfal. Ele limpa o templo, foi a versão mais curta que eu consegui para não ter que escrever. Ele expulsou os mercadores do templo. Ele entra montado num jumentinho. Vocês lembram da 70 semanas de Daniel que nós estudamos eu acho que nós estudamos no Panorama, né? Panorama do Apocalipse. Nós estudamos todo o funcionamento, como é que funciona essa profecia das 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9, de 24 a 27. É importantíssimo entender esse texto para o estudo da escatologia. Você chega na semana tribulacional, é a 70ª semana de Daniel, precisa entender a profecia das 70 semanas completas que nós estudamos lá no Panorama do Apocalipse. Fica a dica. Por que Jesus, eu me perguntei isso, por que Jesus não limpou o templo antes? Por que ele deixou para esse tempo? Ele passou no templo constantemente, em todas as Páscoas, tabernáculos e Pentecostes, ele estava em Jerusalém celebrando. Por que ele deixou para expulsar os mercadores aqui? Pode ser que tenha a ver com os tempos determinados por Deus. Bom, primeiro porque Deus não mandou, né? Porque ele só fazia o que o Pai fazia, ou mandava, ou falava. Então, Deus decidiu que não era tempo. E aqui nós temos esse relato dentro dos 4 dias da perfeição do Cordeiro, que tinha que ser imaculado. Enfim, creio que talvez a resposta esteja nos Moadim, nos tempos, né? No dia seguinte, por isso que tem uma pausazinha aqui, no dia 10 ele entra, no dia 11 eles voltam a Jerusalém, eles passam pela figueira, ele a amaldiçoa, e em seguida, nos próximos 2 dias, ele ensina no templo várias e várias parábolas que dizem respeito, são como respostas ao questionamento insolente das autoridades de Israel naquela época. E lembrem-se, todo o cenário foi preparado para a cruz. O cenário da primeira vinda, ele é preparado nessa última semana, ele é preparado séculos antes. 1 século antes, eles já estão preparando o terreno, Deus está preparando o terreno, o cenário, para que Jerusalém seja o centro, para que o templo de Herodes já esteja edificado novamente e eles tenham o povo judeu ali para receber o seu Messias. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas ele veio para os que eram seus. E as profecias de Paulo, lá em Romanos 9 a 11, também se cumprirão. Toda Israel será salva, mas não foi aqui.
Daqui saiu um remanescente de Israel, que pregou, foi aos confins da terra, levantando um remanescente de gentios, que incorporaram o corpo de Cristo por 2000 anos, até nós voltarmos. Nós vamos fechar. Começou com os discípulos judeus e vai terminar também com os discípulos judeus. E nós juntos, porque somos enxertados. Amém? Tudo tem uma ordem no reino. Versículo de 1 a 11. O que aconteceu aqui? Jesus é aclamado rei e Messias em sua entrada triunfal em Jerusalém, 4 dias antes da Páscoa, no dia 10 de Aviv. Até o fim do dia hoje, você vai lembrar o que aconteceu no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, 14, a gente não vai chegar, mas vocês já sabem o que vai acontecer. O cumprimento é da profecia de Daniel 9, que nós estudamos no panorama. Que profecia eles estão cumprindo aqui, nessa entrada triunfal? A profecia de Zacarias, o profeta Zacarias. Mas vamos dar uma olhadinha no texto. Mateus 21:8 diz, não diz, eu estou resumindo aqui, mas a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. É bem essa cena mesmo. Às vezes a gente vê no filme, a gente não vê nada na estrada. Filmes que põem só as roupas, tem filme que põe só os ramos. O importante é que ele foi recebido desta maneira. As vestes pelo caminho, nós vemos um exemplo quando Jeú, lá em 2 Reis, quando Jeú foi aclamado dessa forma, ao ser ungido rei de Israel pelo profeta Eliseu, eles também lançaram as vestes na estrada. Nos relatos bíblicos, quando a gente acha essas instâncias em que aconteceu algo parecido, é importante ver o contexto, né? Jeú, ele foi aclamado rei, foi ungido por Eliseu, e essa foi a maneira como ele foi recebido. Então nós temos um exemplo, um protocolo lá atrás de recepção de um rei com as vestes lançadas no caminho. E várias culturas da antiguidade praticavam o costume dos ramos para a recepção de guerreiros quando eles retornavam das batalhas. Em referências bíblicas para esse costume na Páscoa ou para receber a líderes, eu não encontrei nenhuma. Mas nós temos algumas referências da época dos Macabeus. E a gente vai ver um pouco mais para frente. Isso é muito importante porque eles tinham acabado de ver os Macabeus. Eles não tinham visto. Uma geração antes presenciou ainda como é que fala? Esqueci a palavra agora, mas o império, vou chamar dos Hasmoneus, que são da linhagem dos Macabeus. Os Macabeus são aqueles que livraram Israel da opressão, daquele que sempre você que lembra o nome, o Epifânio, o Antíoco, Antiofânio, mas com o nome desse também, né? Veio e fez com que os judeus tivessem que se prostrar diante dele e adorar um ídolo, e foi lá e sacrificou uma porca no altar, no templo e tudo mais. Eles fizeram uma faxina naquela época e conseguiram reconquistar o governo de Israel, mesmo dentro do Império Romano, o governo para os israelenses, os israelitas em si, naquele tempo. Então, eles eram tidos como Messias, e eles foram recebidos dessa forma, o que está no consciente coletivo do povo nessa época. Já tinham visto uma figura messiânica num passado recente, e quando isso acontece de novo, eles estão pensando, os que não acompanharam Jesus, não viram nada, vieram de alguma região, sei lá, na costa do Mediterrâneo, viram a Jerusalém e dão de cara com uma procissão dessas, pensaram, o que estava acontecendo que eu não fiquei lá onde eu estava, né? Esse é o Messias, tipo, ele vai nos livrar dos romanos, finalmente? E aí você tem uma multidão que talvez tenha acompanhado Jesus nesses últimos 3 anos
estão entendendo um pouquinho melhor o que está acontecendo, mas você tem uma outra imensa multidão muito maior em Jerusalém para a festa, que não sabe do que está acontecendo, ou talvez tenha ouvido falar, mas não tenha visto ainda, e eles estão pensando, peraí, chegou o Messias? O que eles estão clamando? O que essa multidão está clamando? Hosana ao filho de Davi. O texto em hebraico é Hoshiana. Hosana, Hoshana, Hoshiana. Salva-nos agora. Eles estão dizendo, Messias, salva-nos dos romanos. É agora, vem, salva-nos agora. Estão dizendo que ele é o melhor candidato que eles têm para isso nesse momento. O que mais eles dizem? Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba Hashem Adonai. É um clamor digno de um Messias, digno do rei. Em Lucas 19:38 diz, bendito o rei que vem. Já estão aclamando o rei. Em João 12:13 diz, bendito é o rei de Israel. Não foi isso que os magos, os sábios do Oriente, perguntaram para Herodes? Herodes, ouvi dizer que nasceu o rei de Israel. Cadê? Imagina você chegar para o Herodes, o megalomaníaco que matou a família inteira. Falar que nasceu um rei em Israel e ele está pensando assim, não sou eu o rei de Israel? Se ele tivesse um cabelo comprido, ele tá, não era eu, não sou eu. Chama os sábios judeus aí. O rei dos judeus é o rei de Israel, porque Israel é dos judeus, entre aspas, né? E aí eles dizem, sim, nós temos um Messias e ele nasceria em Belém. Então, podem ir para lá, sábios, avisa, tá? Volta e avisa onde está, para eu também ir adorar. Né? Para eu ir dar cabo do Messias, porque só tem um rei aqui, que sou eu. Ainda bem que Deus é soberano e está nesse negócio. Deus é tremendo. A multidão identificou Jesus como Messias. E todos os textos que nós lemos até agora, nas conversas de Isaías, de Jeremias, entre o pai e o filho, eu te levantei para ser isso, para ser rei. Eu levantei o meu filho. Como é que eles estão conversando nas dimensões celestiais? E Isaías está ouvindo. Mas ele é divino? Sim, o Messias precisava ser divino. E quem sabe alguém que entendeu isso, estava clamando isso, sabendo já, né? Agora pensa, uma semana antes disso, quem havia ressuscitado dos mortos? Uma semana antes. Quem que respondeu? Não vai ganhar outro presente. Ninguém se habilita. Lázaro acabava de ressuscitar dos mortos uma semana antes disso. Então você imagina os sacerdotes pensando, eles queriam matar Lázaro de novo. Porque imagina, ele ressuscitou um morto, ele está sempre curando, já purificou até leproso. Está cego, surdo, paralítico de nascença. Como que isso? Ressuscitou lá semana passada. Estão chamando ele de rei. Estão lascados, estão lascados. Né? Os sacerdotes estão em desespero. Mas por que não simplesmente aceitar a Jesus como Messias? Simplesmente porque eles não quiseram se arrepender e eles perderiam todo o seu poder de manipulação, porque eles eram os caras, as ovelhas que estavam maltratando as ovelhas. Segundo nós lemos ali em Ezequiel 34, acho que foi, né? Vamos para João 12. João 12, 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à Páscoa, que Jesus tinha vindo para a Páscoa, ele vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Juntaram tudo no de João. Hoshiana, Baruch haba Hashem Adonai. Versículo 17. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que
ele o ressuscitar dos mortos. 18. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Olha, na semana retrasada nós vimos o quanto a palavra corria, de boca a boca e as pessoas iam ouvindo. E aqui a mesma coisa. Os que não estavam na ressurreição de Lázaro já tinham contado para os outros que não estavam. Logo, eles sabiam da ressurreição de Lázaro. Por isso também o anticristo virá fazendo sinais e maravilhas que correrão pelas mídias sociais e todos saberão. Mas eu aposto que ele não vai ser sabatinado como Jesus foi, quase à exaustão. Aliás, como qualquer pessoa, vou falar de política, qualquer pessoa de direita hoje, ou que ama a sua pátria, a sua família, a vida, e é hoje sabatinada, perseguida, não vou chamar de perseguição, porque perseguição está longe ainda, mas criticada e etc. Né? Cancelada quase. Eu não gosto de terminar no meio, parar no meio de um slide, mas eu vou parar no meio desse, antes de nós entrarmos com esse texto no Salmo 118 e em Isaías. Nós vamos colocar no restante da tela aqui. Vamos parar porque ninguém quer levar bronca, porque o almoço está servido, certo? Senhor, nós te agradecemos pela sua grandeza, pelo seu poder em cumprir as profecias que o Senhor nos deu milhares de anos antes. Nós te agradecemos porque nós hoje temos o privilégio de olhar para trás e ver o seu cumprimento, um privilégio que eles não tinham lá, Pai. Onde estávamos? Mateus 21, versículos 8 e 9. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ao clamor de Hoshiana, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Deus, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E nessas duas instâncias nós vemos a divindade do Messias. Ele é Messias e ele é divino simplesmente pela maneira como o receberam, ainda que eles não tivessem entendido isso. Naquele tempo a profecia era para isso. Da onde vem essa profecia? De Zacarias 9, versículo 9. E a ênfase nesse texto de Zacarias está no jumentinho. Vamos ler? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem, ele vem para ti, o teu rei, justo e salvando, no gerúndio, salvando, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, na mentalidade dessa época, se eles compreendessem de fato o texto, eles estariam aclamando a um Messias Deus, rei, para ser rei, de uma nação. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 49, nós já lemos no versículo 10 que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés. E esse texto, no versículo 10, ele descreve a segunda vinda. Até que venha de Siló, ou até que venha Siló, a paz, a tranquilidade, o descanso, a plenitude do plano da redenção, e a ele obedecerão os povos. Quando todos os povos obedecerão ao Messias? Na segunda vinda, não na primeira. Logo, eles estavam usando um texto do Antigo Testamento para profetizar algo nos dias deles que dizia respeito à segunda vinda. Mas aí você entra no versículo 11 que diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Aí já estamos, diz respeito à primeira vinda. Quem é a vide? Israel.
e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. E na segunda vinda, ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Conexão Apocalipse. Conexão Zacarias. Como ele vem cavalgando, ele vem com seu manto, com suas vestes salpicadas, não, mergulhadas, encharcadas, imersas em sangue. Colheita, a segunda colheita de Apocalipse 14. É uma colheita de uvas de sangue. Por isso ele vem, porque ele vem na colheita e suas vestes ficam mergulhadas nas uvas, na colheita dos ímpios. Agora o jumentinho. Que outras figuras messiânicas usaram jumentinhos? Muitos. Em toda a história de Israel você vê juízes, filhos de juízes, profetas de Israel, todos montavam em jumentos ou jumentinhos. Era o transporte mais conhecido, mais adequado ao terreno no Oriente Médio naquele tempo. Mas tem um rei em especial que é profético para nós entendermos, o rei Salomão. Quando ele foi ungido rei, diz que quando ele foi ungido rei, Davi fala: vai buscar meu filho quando vocês forem ungí-lo rei, monta ele num jumentinho e leva ele para a fonte de Siloé. Ou seja, o próprio rei Davi dá a instrução para que o seu filho Salomão vá ser ungido montado num burrico. O sinal de que ele seria o rei que sucederia ao rei Davi. Agora, em Zacarias 9, você tem esse texto do jumentinho, ele vem salvando, ele vem humilde. E o versículo seguinte, o que diz? Zacarias 9, versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, do Mediterrâneo à Galileia, e desde o Eufrates, de Babilônia, até o Nilo, até as extremidades da terra. Mediterrâneo, Nilo, e se você quiser pode estender nações. Quais são os termos da terra de Israel como promessa dada a Abraão? Do Eufrates ao Nilo. É uma extensão de terra do Iraque até o Egito. É uma extensão de terra bastante grande. É a mesma extensão de terra em quilômetros do tamanho da base da Nova Jerusalém. É imensa a Nova Jerusalém. Mas é interessante que Israel até hoje não possuiu esse território, mas possuirá na segunda vinda, pelo milênio, tudo isso será a terra de Israel. Veja como Zacarias 9:9 diz respeito à primeira vinda, e no versículo seguinte ele expande. Isso é bom a gente perceber, porque na maioria dos textos do Antigo Testamento que falam do plano da redenção, há essa sequência e essa mistura da primeira vinda com a segunda vinda. Você vê o servo sofredor com o rei conquistador, no mesmo texto, no mesmo capítulo, mas você consegue, hoje nós conseguimos pelo menos perceber a diferença. Naquela época eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje para poder perceber essa diferenciação. Vamos continuar. No versículo 11 diz assim, de Zacarias 9. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água, ou seja, tirei o cativeiro provocado pelo anticristo
ou o cativeiro de morte. Nós temos duas possibilidades de interpretação aqui. Eu tirei vocês, os cativos, da cova em que não havia água. Ou a prisão espiritual da morte, porque ele morreu para remir os nossos pecados. Ou, de fato, algo físico que vai acontecer nos últimos dias. Versículo 12. Voltai à fortaleza. Está falando de Jerusalém. Ó presos de esperança. Ao que remete isso? Lembra do cerco em Jerusalém? Eles estão sendo amassados por fora, estão sendo cercados, estão sendo pressionados pelo exército do inimigo. A partir do momento que o inimigo entrou em Jerusalém e ele realizou a abominação desoladora, estabeleceu a abominação desoladora, nós temos 3 anos e meio de governo do anticristo, de liderança do anticristo na Terra Santa. No dia da abominação desoladora, Jesus diz em Mateus 24, quando vocês virem a abominação desoladora, levanta acampamento e sai, fora, corra, fuja para as montanhas. Israel estará num cerco e o povo fugido. Quando Jesus, o Messias, vier em sua segunda vinda, ele vai sarar isso, ele vai resgatá-los de uma cova, os que morreram, e vão ressuscitar, os que morreram mártires, os que morreram com o testemunho de Jesus, mas ele também vai restaurar os que foram exilados de Israel por esse pequeno tempo e vai chamá-los de volta. Voltai à fortaleza, voltai a Jerusalém, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos retribuirei em dobro. Ao inimigo o que eles merecem por terem feito isso, e a eles, se ouviram naqueles 3 anos e meio, os 1.260 dias da mulher que fugiu para o deserto, estiveram sob os cuidados de Deus ali, no deserto, a eles também terão a restituição da sua fé, daquilo que eles esperaram, daquilo que eles creram. E veja que o contraste das duas vindas é imenso. Num ele vem salvando pela redenção, ele vem montado num jumentinho. No outro, na segunda vinda, todo o olho o verá. Ao som da trombeta, ao brado do anjo, os mortos ressuscitarão. Será um dia memorável de grande alarde que todos verão. Mas e essa segunda vinda, quando ele vier, ele vem para os seus santos, mas quando ele volta com os seus santos, ele vem cavalgando num cavalo branco. Ou seja, assim como na primeira vinda nós tivemos a sua concepção, o seu nascimento, a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, 40 dias andando com os discípulos e a sua ascensão, na segunda vinda, nós temos também os eventos de 7 anos de tribulação em que Deus fará várias coisas. 2 delas, ao toque da 7ª trombeta, para quem crê nesse posicionamento, ele vem e aparece nas nuvens e leva aos seus ressurreição, transformação, e após a derramada das bacias da fúria, ele vem para a batalha de Jerusalém, para resolver esse cerco, para libertar Jerusalém da sua opressão sob o governo do anticristo. E os textos do Antigo Testamento descrevem essas duas coisas, a redenção da alma, a redenção, o novo nascimento do Espírito, o derramar do sangue do Cordeiro e também a vinda do leão, a sua segunda vinda. Aliás, uma coisa interessante que eu descobri na minha pesquisa dessa semana, como parece muito discrepante, imagina eles lá no 1º século, eles não têm um conhecimento de tudo que nós temos de primeira vinda, segunda vinda, os 2, 3 dias de Oséias. Então, para eles, tá tudo junto num negócio só. Como é que os rabinos resolvem essa discrepância de
versículo 9 para o versículo 10 de Zacarias. Eu achei uma passagem do Talmud, se alguém quiser ir pesquisar. Será que eu anotei aqui? Se eu anotei em outro lugar, porque não está aqui. Mas uma passagem do Talmud em que um rabino conversa com o outro sobre essa diferença e sobre essa discrepância. E então, rabino fulano, ele vem montado num jumentinho ou ele vem o Bar Enash sobre as nuvens, com as nuvens, como diz em Daniel? Qual que é? E aí um rabino arrazoou pelo seu raciocínio humano que ele viria montado num jumentinho se eles não estivessem preparados, se eles não fossem dignos. E que ele viria montado num cavalo sob as nuvens se eles estivessem preparados e fossem dignos. Olha como é fácil distorcer a palavra. Eu não consigo imaginar, está fora do meu quadrado, está fora das minhas circunstâncias, está fora do meu raciocínio. Logo, deixa eu achar uma maneira que caiba dentro do meu raciocínio. É o exemplo que nós ganhamos dos 2000 anos sem Israel no cenário geopolítico, em que nós descobrimos que a Terra vai se explodir por toda a eternidade e nós vamos morar no céu. Só que não. Nós ganhamos uma teologia manchada pelo fato de Israel não ser uma entidade geopolítica e por 2000 anos nós temos de ler a Bíblia sem a possibilidade de Israel existir. Então, como é que você lê um texto que fala de coisas da terra de Israel na segunda vinda, se essa terra não existe? Ou de um lugar chamado Jerusalém, se Jerusalém não existe? Ou de um lugar que é um monte do templo, com um templo existente, se esse lugar não existe? É sério que isso é o vento? Não é assombração? Estou escutando. O que é isso? É do elevador? É possível. Desculpa, mas foi muito doido isso. Para eu conseguir ouvir, bom, eu escuto qualquer coisa, enfim. E aí nós tivemos um seminário que nós tratamos, acho que num dos panoramas, nós tratamos essa questão da eternidade da Terra e que o céu desce, com grandes detalhes. Mas é fácil assim nós desvirtuarmos um evento bíblico por não sabermos interpretar as escrituras. Qual é a dica que a gente sempre gosta de dar? Fica no literal, que é o mais fácil, mesmo que você não consiga entender a interpretação, coloca na prateleira. Se você tiver de alegorizar, não esqueça o literal também. Anda com as duas possibilidades. E não achou uma interpretação que te satisfaça? It's not about you to start with. Ele não escreveu para você gostar ou não. Então, se você gostou ou não, problema seu. Mas, como você quer entender, fale, Deus, não entendi, vou pôr na prateleira essa possibilidade e essa possibilidade. Quando o senhor achar que eu estou pronto para entender, o senhor me dá as chaves para eu entender como é que vai funcionar esse negócio. Porque coisas do passado a gente consegue olhar para trás mais fácil. Coisas do futuro é um pouco mais difícil, porque a gente tem que imaginar o que não tem. E aí a gente pode cair no erro, ou simplesmente cair no erro. Cair no erro, interpretar errado, redundante, né? E criar falsas doutrinas, que é o que nós não queremos. Por isso que eu falo para vocês, eu vou responder com talvez, quem sabe, pode ser, possivelmente, provavelmente, porque, olha, existem essas possibilidades. Esse texto sustenta essa, e esse daqui nenhuma, joga fora. Essa daqui joga fora porque é totalmente inviável, né? Tem algumas posturas, algumas interpretações que são totalmente inviáveis. Mas tem outras que são viáveis e às vezes a gente não sabe qual é qual. Na dúvida, não tenha necessidade, você não ganha ponto no céu se você acertar ou não. O problema é você chutar e errar. E aí formatar toda uma mentalidade, toda uma cosmovisão, toda uma outra interpretação de outros textos baseado numa inferência do que você achou que era a interpretação desse. E aí lascou-se tudo, porque se você errou aqui, você vai errar em todos os outros.
Então, não vamos correr esse risco. Vamos tentar ficar o mais... sem ter que fechar caixas doutrinárias possível. Vamos deixar as caixas doutrinárias abertas, para que Deus possa nos ensinar como Jesus ensinou os seus discípulos na sua primeira vinda e mudar o que é necessário mudar na cabecinha nossa, como mudou na cabecinha deles. Que outro texto nós podemos usar aqui do Antigo Testamento que bate com essa entrada triunfal e o que eles clamavam ali? O Salmo 118, 25, que diz: ó, salva-nos, Hoshiana, Yahvé, nós te pedimos, concede-nos prosperidade em tudo, tá? Não é, hoje a gente usa para concede-nos prosperidade, tudo é dinheiro, gente. O caminho é estreito, difícil e somos chamados ao martírio. Bem-vindo ao mundo da prosperidade espiritual. Aí Deus quer me dar prosperidade física? Quer, porque Abraão era próspero, mas você viu o preço que ele pagou? Você já pagou o preço também? Vamos manter um equilíbrio, porque senão daqui a pouquinho a gente quer tanta prosperidade que a gente não consegue entender a parte dos sofrimentos de Cristo do qual nós somos participantes. Então precisa ter um equilíbrio aí. Eles clamam por socorro no versículo 25. Aí eles clamam Baruch haba Bashem Adonai no versículo 26. A exemplo do Êxodo, né? Yahvé, salva-nos. Olha a gente aqui, estamos opressos pelo faraó. Aqui eles estão clamando também, salva-nos, estamos opressos pelos romanos. Nos últimos dias clamaremos, olha, socorro, Hoshiana, estamos opressos pelo anticristo. E vem a declaração messiânica no versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. E a vós outros, da casa de Yahvé, nós vos abençoamos. Jesus vem e eles estão clamando, Hoshiana, Baruch haba. Ele entra no templo e do templo vem a cura. Ali ele cura cegos e paralíticos, depois que ele limpa, expulsa os mercadores. Então você vê a ordem e a progressão do cumprimento de Jesus até na ordem do salmo, de um cântico messiânico. Versículo 27. Yahvé é Deus, Ele é a nossa luz. Olha como é profético esse texto. Atai o sacrifício da festa da Páscoa com cordas às pontas do altar. Porque em seguida, 4 dias depois, ele estaria indo para a cruz. Logo, ele cumpriu até um cântico de um salmo que Deus deu justamente para profetizar a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. E aí está a ordem dos eventos que Jesus vai cumprir nesse dia e na vida dele, na sua primeira vinda. Ah, eu esqueci que eu tinha colocado aqui. Aqui está a explicação, se você tem o Talmud na sua casa, mas se você não tiver, tem na internet. Está no livro Nezikin, Seder é livro, então está no rolo do livro Nezikin, no módulo, vou dizer, do Sanhedrin, no Talmud. Lembrando que o Talmud de Jerusalém, ele foi compilado no 4º século na Galileia. 4º século depois de Cristo. Eles já negaram a Jesus e já estão achando todas as desculpas para que Jesus não seja o Messias. E o raciocínio deles é algo que, para mim, é quase uma aberração, mas é algo que, se você pensar que eles já estão com a fortaleza do entenebrecimento da mente, já negaram o Messias quando veio, já perderam o tempo da sua visitação. O sangue dele já está sobre a vida deles, porque eles mesmos disseram, seja sobre nós o seu sangue. Então você imagina o nível o padrão de cegueira que eles têm. Logo, não é de se admirar que eles consigam ter uma interpretação tão fora do próprio texto bíblico. Então chegaram à conclusão de que, pela discrepância de ele vir sobre as nuvens ou de ele vir montado num jumentinho, se o povo judeu merecer a redenção, o Messias virá de maneira milagrosa com as nuvens do céu. Se eles não merecerem a redenção,
o Messias virá humildemente montado em um jumento. Isso não é um resumo meu, isso é o texto do Talmud, copiado e colado em português, ok? Aliás, esse texto eu achei interessante que ele está... Deixa eu ler a minha explicação aqui. O Talmud tem dois componentes, o Mishnah e o Gemara, que é uma elucidação do Mishnah, e o Mishnah é a lei oral. Então pensa que por tantos anos eles não tinham tudo escrito em todos os lugares da diáspora, mas eles tinham a lei oral. Então você ia contando de pais para filhos. E um dia eles escreveram essa lei oral, é o Talmud. E aí você tem dentro do Talmud aquilo que é a lei oral registrada e a interpretação, os comentários da lei oral. É o comentário do comentário do comentário, o que pode dar errado. Aí nesse trecho, nesse tratado do Sanhedrin, que se traduz a Sinédrio em português, nesse livro, é uma seção do Talmud que trata de danos, ou seja, processos civis e criminais. Se você sofrer juízo dentro da lei cívica ou jurídica, significa que você fez alguma coisa de errado, porque você foi punido, certo? Então está na seção de danos e processos criminais. Já começa o ponto de interrogação, já começa aí. Aí ele está lá no fim, trata de tudo aqui, processos civis, testemunhas e juízes aceitáveis ao processo geral. Dá um tapinha no colega de trás de você aí, por favor. Fala de procedimentos judiciais, fala de execução após condenação por apedrejamento, fala dos tipos de pena de morte aceitáveis para cada tipo de sentença, fala do filho rebelde. É tudo coisa de crime aqui. Aí chega lá no fim, e esse daqui dentro do mundo vindouro e quem não o recebe. Ou seja, está tratando da eternidade e a pessoa que não recebe a eternidade não receba porque estava preparado para digno. Quem é digno? Ninguém, nenhum sequer. Toda a obra foi feita pelo Messias. Só o que você precisa fazer é reconhecer o Messias como Messias. Crer que ele é o Messias. Que foi exatamente o que... Então, eles não precisavam fazer nada do que eles fazem, é tanta coisa. Mas o conhecimento, que é o mais fácil de tudo, ficou preso na fortaleza dos sofismas, das doutrinas falsas. Repito, nos últimos dias isso vai piorar, haverá muitas falsas doutrinas e muitos se perderão por causa disso. O X da questão é, nós ao ministrarmos a escatologia, estamos buscando estar o mais próximos da palavra, menos donos da verdade possível, salvando vidas e promovendo o amor e não dissensão, facção e etc. O que é muito difícil dentro do estudo da escatologia, porque nas polarizações que nós vemos hoje em dia, o povo quer se matar porque é pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, porque é pró-vacina, anti-vacina, porque são coisas tão pequenas e ínfimas, mas que famílias estão se dividindo por causa disso. Imagina quando a gente chegar na escatologia, você já vê os comentários esdrúxulos, né, mal educados, ninguém sabe concordar em discordar ou discordar com graça, hoje é tudo na patada. Quando nós chegarmos mais próximos da vinda de Jesus, porque o amor de muitos esfriará, isso vai piorar em todas as áreas, nessa, com certeza, também. Na memória mais recente dos discípulos do povo daquela época, ao ver essa entrada triunfal de Jesus, o que está passando pela mente deles é o último que eles aclamaram Messias, que foi o Judas Macabeu. Eles vieram, os Macabeus, o nome Macabim vem de martelos, foi um apelido que eles ganharam, os asmoneus. Eles vieram de 164 a 37 a.C. Eles prepararam o caminho para que o templo estivesse pronto, funcionando, limpo, purificado, para quando Jesus viesse. As figuras principais eram o Judas, que foi aclamado Messias, libertador, e quando ele faleceu, o seu irmão assumiu o seu lugar, e ele ocupava todos os lugares, de sumo sacerdote, de chefe do exército e de governador, o Messias.
Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele vai ser o chefe, ele já é o chefe dos exércitos do céu, vai ser o chefe dos exércitos da terra, e ele vai ser o governador, né, ele vai ser o líder de toda a terra. Então, o entendimento estava correto, só a pessoa que estava errada. E, de fato, os macabeus foram martelos usados por Deus para preparar o cenário da primeira vinda de Cristo, que seria Israel, o lar dos judeus, com Jerusalém sendo sua capital, e o templo edificado e pronto. E nós contamos essa história toda na festa de Hanukkah, que nós celebramos, e nesse ano 2022 será no dia 5 de dezembro. Fica a dica. Espero vocês lá.